Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Bom, então agora nós vamos aí para nossa aulinha 2 aí, né, de reações de oxidação inox. Eu dei uma mudada no formato da aula, né, saí do quadro, vim para o PowerPoint, porque essa aula, como eu já tinha informado para vocês, é uma aula que vai ter uma tabela muito grande, muito extensa e vale muito mais a pena eu passar essa aula para vocês aqui no PowerPoint, que a tabela vai ficar muito mais clara para vocês poderem anotar, ok? Então, olha aí, galera. Como a gente comentou, né, o primeiro item foi NOx, então agora nós vamos para os principais NOx. Então, primeiro aí, né, a gente montar uma tabela aí que vai do slide 2 até o slide 6, e vão ser sempre essas quatro coluninhas aí: elemento, NOx, cor e meio aquoso e observações. Galera, obviamente não estou trabalhando, né, com os 118 elementos da tabela periódica, não ia dar para a gente trabalhar e também, né, não interessa para a gente. Vou mostrar para vocês os principais elementos. Na coluna de observações, então, vai ser em que meio aquele íon existe, se existe alguma reação envolvendo ele, beleza? E aí a gente vai perceber que existem alguns íons aí que estão grifados de amarelo, né? Como aí nessa primeira página aí já está mostrando para vocês o oxigênio, que nesse caso são os principais NOx dos elementos, ok? Então vamos lá, gente. Primeiro elemento aí, hidrogênio. O hidrogênio tem NOx 1+, não é isso? E quando tem NOx 1+, ele é incolor. São os ácidos HCl, HCN, por exemplo. E isso vai ocorrer quando o hidrogênio estiver ligado a elementos mais eletronegativos que eles. Existe a possibilidade do hidrogênio estar ligado a elementos menos eletronegativos. E aí, nesse caso, ele vai ter o NOx 1-, que é o caso, por exemplo, do hidreto de sódio. Repare que eu coloquei que esse íon, né, hidrogênio 1-, não existe em meio aquoso. Ok? Por que ele não existe em meio aquoso? Ele é um íon que é um poderoso agente redutor. Se eu pego esse íon e jogo em água, ele vai reagir com a água, vai produzir hidrogênio gasoso e íons OH-, ok? Então, é um íon que não existe em meio aquoso. Vamos passar, então, para os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio. Todos eles vão ter NOx 1+, e vão ser incolores em meio aquoso. Relembrando, galera, que eu não estou colocando aqui o NOx 0, já que nós já vimos que todos os elementos podem ter NOx 0, não é isso? Os metais alcalinos terrosos, então, né, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, todos eles têm NOx 2+, e também são incolores em meio aquoso. Alumínio, então, NOx 3+, ok? Também vai ser incolor. Obviamente, gente, se ele estiver ligado a moléculas orgânicas, complexando ele, aí ele pode ter uma corzinha. Mas aqui nós estamos falando de cloreto de alumínio em água, por exemplo. Tá? Aí começou a complicar um pouquinho, que é o caso do oxigênio. O oxigênio, então, eu estou representando para a gente 4 NOx. NOx 2-, né? Ele também não existe em meio aquoso, pelo mesmo motivo do hidrogênio 1-. Se eu pego, por exemplo, óxido de sódio e jogo em água, esse íon óxido ele vai reagir com uma molécula de água, formando 2 íons OH-, né? Então ele também é um poderoso agente redutor, né? Ele reduz ali o oxigênio da água que está ali, beleza? No caso ali, então, do oxigênio 1-, tá? Ele vai ser incolor. E ele só vai existir no caso de peróxidos, que são aquelas estruturas ali que tem O ligado a O, ok? Que essa carga inteira, né? Essa estrutura inteira tem carga 2-. Então, O2, 2- são os peróxidos. Peróxido de hidrogênio mais comum, que é a água oxigenada. Existe a possibilidade do oxigênio ter NOx -meio. Nesse caso, né, são substâncias chamadas de superóxidos, que tem aquela estrutura ali, O4, 2-. Essas estruturas são extremamente instáveis, tá? São explosivas devido ao excesso de oxigênio. Então a gente tem que pensar em cor de meio aquoso, porque isso só vai existir em sólidos abaixo da temperatura. Existe a opção do oxigênio ter um NOx positivo, que é o caso ali do NOx 2+. Isso vai ocorrer quando o oxigênio estiver ligado, por exemplo, a flúor, né? OF2, fluoreto de oxigênio, é uma substância no qual o oxigênio está positivo, que o flúor é mais eletronegativo que ele.
Dando sequência aí, vamos chegar no flúor. O flúor, ele tem o NOx aí, 1- como sendo o único NOx dele, né? Só pode fazer uma ligação e é o mais negativo da tabela periódica. E todos os fluoretos em água, fluoreto de sódio, fluoreto de potássio, fluoreto de cálcio, fluoreto de prata, são incolores. No caso dos outros halogênios, cloro, bromo e iodo, a gente tem 5 possibilidades. 1-, 1+, 3+, 5+, e 7+. O mais comum deles, 1-, né? Que é cloreto de sódio, brometo de potássio, iodeto de cálcio. E só vai acontecer, obviamente, quando estiver ligado a elementos menos negativos que eles. Os casos do 1+, 3+, 5+, e 7+, ocorrem, então, quando eles estão ligados a elementos mais negativos que eles. Em geral, flúor e oxigênio, e o mais comum sendo o oxigênio. Existe caso, por exemplo, de você ter bromo ligado a cloro, e aí, ou cloro ligado a iodo, por exemplo. E aí, obviamente, o cloro fica negativo e iodo ou bromo ficariam positivo, tá? Mas os mais comuns são ligados a flúor e oxigênio. E o oxigênio, o mais comum deles. Os mais comuns ali são, então, os íons do tipo hipoclorito, né? ClO-, clorito, que é ClO2-, clorato, ClO3-, e perclorato, ClO4-, ok? Esses ânions todos em meio aquoso vão ser incolores. No entanto, se eu tenho uma molécula do tipo ClF3 ou uma molécula ClI, aí a coloração dela não tem uma tendência não, por isso que eu não coloquei ali. Mas a gente vai pensar nos ânions, né, oxigenados desses elementos aí, todos eles vão ser incolores em meio aquoso. Beleza? E agora, então, nós vamos passar para os metais, principalmente os metais ali da primeira linha de transição. Mas, Breno, estão faltando alguns metais comuns, enxofre, fósforo, nitrogênio. Sim, estão faltando. No entanto, as principais substâncias que têm enxofre, oxigênio, nitrogênio, perdão, fósforo, são substâncias moleculares de moléculas pequenas, que então a gente consegue determinar o NOx montando a estrutura e vendo quem está ligado ao quê, ok? Então vamos lá. Começando aí na primeira linha de transição, nós vamos aí do escândio ao zinco, né? Escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre e zinco. Escândio, o único NOx dele importante aí é o NOx 3+, ele é incolor. No caso do titânio, percebam aí que a gente tem o NOx 3+, que é um violeta clarinho, ok? E temos também o NOx 4+, que também é incolor. Repare que escândio 3+, e titânio 4+, eles perderam todos os elementos dos últimos níveis deles, né? Porque o escândio, ele é 4s, 4s2, 3d1, o titânio é 4s2, 3d2. Então, na hora que eles perdem todos os elétrons, eles se tornam incolores. Por quê? A gente já discutiu em algumas aulas que a cor desses íons, tá? Principalmente de íons metálicos, em meio aquoso, está relacionada à transição de elétrons entre orbitais d. Então, se ele perde os elétrons dos orbitais d, não tem como ter essa transição, ele não vai ter cor, ok? Mesma coisa vai ocorrer aí com o vanádio 5+, ok? Tanto o vanádio 5+, quanto o vanádio 3+, vão ser incolores, né? Mas no caso, o vanádio 5+, é porque também perdeu todos os elétrons ali mais externos dele, beleza? Chegamos ali então no cromo. No caso do cromo ali, a gente tem 3 NOx, né? Obviamente os mais importantes, então 3+ e 6+. Os 3 NOx são 2+, 3+, 6+. O NOx 2+, ele é azul claro e ele só vai existir em pH muito baixo. Estou falando de pH menor que 2, tá, gente? O NOx 3+, né, do cromo, representa o cromo verde. O cromo 3+, ou cromo 3, ele é um elemento essencial para a gente. Ele está presente até em algumas enzimas nossas. Ok? O cromo 6+, é que o bicho começa a complicar mais ainda. Porque o cromo 6+, ele pode ter duas cores. Ele pode ser amarelo ou pode ser alaranjado. E a cor dele depende do pH do meio. O amarelo é o íon cromato, CrO4 2-, enquanto o laranja é o íon dicromato, Cr2O7 2-. Aí, na coluna de observações, eu estou mostrando para vocês a reação de equilíbrio entre esses dois íons, né? Então, o cromato,
se eu adiciono meio ácido a ele, esse equilíbrio é deslocado, produzindo dicromato. Então, em meio ácido predomina o dicromato, que é laranja, e em meio básico predomina o cromato, que é amarelo. Ok? Manganês. Manganês, então, nós já temos 5 NOx. 2+, 3+, 4+, 6+, e 7+. O íon 2+, ele é rosa claro, mas é um rosa claro, gente, muito clarinho, tá? Em soluções diluídas a gente nem vê cor nele. E o manganês 2+, só vai existir em meio ácido, tá? Existe o manganês 3+. O manganês 3+, ele já é vermelho. E ele é um íon que é instável, tá? Ele decompõe formando os íons 2+, e 4+. A gente vai ver isso mais para frente, lá em processos eletroquímicos, quando a gente começar a discutir potencial de oxidação e redução, quando a gente for ver os diagramas de Latimer. Neles a gente consegue prever que o manganês 3+, é instável. Ok? E por isso a gente nem precisa muito se preocupar com ele, não. Já manganês 4+, incolor também. O manganês 6+, ele é verde escuro e só vai existir em meios com pH maior que 10. Repare ali, então, que eu coloquei que a cor dele, que a estrutura dele é MnO4 2-, né? O ânion manganato. No caso do manganês 7+, né, tem a coloração roxo, e só vai existir em meio ácido, e a estrutura dele é o MnO4-. Galera, eu comentei com vocês que quando perde todos os elementos, quando perde todos os elétrons, né, ia ficar incolor. E aí não tá desse jeito, né? Cromo 6+ e manganês 7+ estão coloridos. Por que isso? Não existe íons com carga superior a 5+ em meio aquoso. Esses íons, eles são tão ácidos, mas tão ácidos, que eles recebem, né, de acordo com a estrutura de Lewis, de acordo com a teoria de Lewis, que eles recebem um par de elétrons da água, ok? Às vezes até mais de um par. E aí formam esses complexos químicos que nós estamos vendo aí, como cromato, CrO4 2-, dicromato, Cr2O7 2-, manganato, MnO4 2-, e permanganato, MnO4-. Então, nesse caso, a estrutura que existe em água não é o Mn7+, é o MnO4-, que possui o íon, né, no qual o manganês está com NOx 7+. Beleza? Então, por conta disso, é que tanto o cromo 6+, tanto o manganês 7+, não são incolores como a gente suspeitaria, né? São formados esses complexos aí com oxigênio, que tem as colorações deles lá, que vocês vão ver mais pra frente. Belezinha? Continuando aí, então. Temos o ferro 2+ e 3+. Ambos são importantes. O ferro 2+ é verde claro, o ferro 3+ é amarelo. Amarelo até meio de ferrugem, tá? A observação importante aí é que o Fe2+, ele oxida em água aerada, ou seja, se for uma água que tem oxigênio, esse ferro 2+, ele vai oxidar para ferro 3+ espontaneamente, tá? Então, existem duas maneiras de a gente trabalhar com soluções aquosas de íon ferroso, né, o íon ferro 2. Ou você prepara na hora, ou você prepara a solução e coloca ferro metálico dentro da solução. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que é mais fácil o ferro metálico virar ferro 2+, do que o ferro 2+ virar ferro 3+. Então, para manter uma solução de ferro 2+, a gente pode colocar ferro lá dentro. Beleza? Íons cobalto, 2+ e 3+. O mais importante é o 2+, e ele é rosa em minha cor. É um rosa clarinho, clarinho. Parece com isso aqui assim, tá? Só que o importante desse cobalto 2+, é que os sais de cobalto 2+, eles são rosa em meio aquoso, mas na ausência de água eles são azuis. E aí existe o que a gente conhece como galinho do tempo, que é que são umas coisas, casa de vó, né? As minhas avós, no caso de vocês, as bisavós já, tinha muito isso. Literalmente tem o formato de um galinho, e ele fica geralmente em cima da geladeira na cozinha, e ele muda de cor, de rosa para azul, indicando se vai chover ou não. Se o tempo está seco, ele fica azul. Se o tempo está úmido, ele fica rosa. Ok?
A gente também utiliza isso para outros casos, tá? Para saber se, por exemplo, se algum solvente químico, orgânico, tá seco de água, né? A gente adiciona sais de cobalto lá dentro, anidro. E se ele ficar rosa é porque ainda tinha água lá dentro. Tem também o cobalto 3+, que é um amarelo claro, bem xoxo, o amarelo, tá? No caso do níquel, temos o níquel 2+, 3+, e 4+. O mais importante para a gente é o 2+, tá? Que ele é verde. O 3+, ele só vai existir em meio básico e geralmente na forma de óxido hidróxidos, tá? Que é o NiOH, presente em baterias de níquel, beleza? No caso do cobre, a gente tem o 1+ e o 2+, sendo que o 2+ é de cara o mais importante e ele também é azul. No caso dos sais de cobre 2+ anidros, ele fica branco. Okay? Por exemplo, sulfato de cobre, se for sulfato de cobre anidro, ele é branco. Se for sulfato de cobre pentaidratado, ele é azul. Zinco e cádmio, 2+, também são incolores, né? Na verdade. Por que isso, gente? No caso do zinco e cádmio, é o contrário, entre aspas, ali, do escândio, titânio, vanádio, 3+, 4+, 5+. Quando eles são 2+, eles perdem os 2 elétrons do 4s. Então eles ficam com 3D completo, né? No caso do zinco 3D, no caso do cádmio 4D. E na hora que está completo, eu também não consegui transição eletrônica entre os subníveis, entre os orbitais D, né? Que está tudo completo. E aí isso também deixa eles sendo incolores. Ok? Para a gente terminar aí, prata 1+ é o mais importante, é incolor. Existe também prata 3+, muito raro, tá? Já caiu prata 3+, aí, entre aspas, quando caiu para calcular o NOx, na prova do IME, da estrutura AgO, que era aquele óxido misto que eu já discuti com vocês na última aula. Temos aí também a possibilidade do ouro, né, que é 1+ e 3+. O ouro 3+ coincide com o ouro metálico e é amarelo. Mas também é um amarelo meio xoxo, tá? Ele é bem clarinho. Temos aí a possibilidade do mercúrio. Mercúrio é interessantíssimo. Tem 2 NOx de mercúrio e os dois são importantes. Tanto 1+, tanto 2+. Só que os dois, eles são incolores e o Hg+ não existe, que seria o 1+. O que existe é o íon Hg2+, tá? Então ele é um íon que tem um mercúrio ligado a outro mercúrio, por ligação covalente, e isso tudo tem carga 2+, ok? E para terminar, temos o chumbo 2+ e o chumbo 4+. Ambos também são incolores, se a gente for pensar no cloreto de chumbo, por exemplo. Ok? Beleza? Onde, obviamente, dissolvido em água, tá bom? Galera, com isso, então, a gente vê os principais NOx dos elementos químicos. Nossa, Breno, eu preciso decorar isso? Meus amores, infelizmente preciso. Ninguém mandou vocês quererem fazer turma imita, né? Tranquilinho? Meus amores, fiquem bem, fiquem saudáveis e até mais.